Boa tarde. Minha palestra hoje respeita barriga cheia, né? A gente sabe se a gente dormir com a barriga cheia, é difícil levantar. E com a barriga vazia, piorou mais ainda, né? A gente não levanta de jeito nenhum, né? Da cama. Então, aqui em Minas Gerais, né? Nós sabemos que nós temos 30% do, 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 dos trabalhadores que trabalham aqui o fim de semana. São 30%, nós temos siderúrgica, nós temos hospital, nós temos guarda vigilante, tudo quanto há nós temos aqui, nós temos muita siderúrgica aqui que não pode desligar no fim de semana, porque se desligar leva 3, 4 dias para ligar uma siderúrgica dessa aí. Então nós sabemos que nós temos muito local aqui de serviço, né, que não pode parar de jeito nenhum, né? Como hospital não pode parar, né? E não são todos médicos, são todas as enfermeiras que têm carro, né? Então aqui a gente tem que sair para visitar um pai da gente, para fazer uma troca de plantão com um parente da gente que está internado ou alguma coisa aí. Então, nós não podemos parar mesmo. Então, nós estamos, não tem doença, não tem, pode chover pedra, pode chover canivete, que é a situação de nós, a população pobre, não tem como parar, porque nós não temos um carro suficiente para a gente se locomover. Então, se a gente tem um coletivo aí, o coletivo tem que comover. Então, o coletivo aqui, ele, a semana inteira aí, o coletivo anda muito cheio, né? Com a barriga cheia demais, né? Que a população 100% trabalha aqui no nosso país, principalmente em Minas Gerais, né? 100% do ser humano que tem que trabalhar para sobreviver. E então a gente vê que a situação do nosso coletivo aqui o fim de semana praticamente para, né? Se o ônibus anda cheio a semana inteira, é conveniente, né? As empresas sortar os ônibus aí, o fim de semana, né? Pelo menos meia hora, não é em 1 hora, né? Igual a gente vê aí. A gente tem que sair com as crianças da gente para passear, em algum local que as crianças da gente se estuda, né, alguma coisa, a gente tem que sair o fim de semana e praticamente a gente fica parado nos pontos dos coletivos aí, horas e horas esperando a boa vontade dos coletivos aqui. Se o ônibus anda cheio a semana inteira, então não tem que reduzir o ônibus no final de semana. Esse final de semana a obrigação do ônibus fornecer para os usuários, né, na medida certa. E então a gente fica aí horas e horas aí nas estações, horas e horas aí nos pontos de ônibus esperando o coletivo, sendo que as empresas recolhem todos os ônibus aí, né? Por causa de quê? Porque os ônibus recolhem, porque os ônibus ele andam com a barriga cheia a semana inteira, até o fim de semana os ônibus não dão conta de funcionar, né? A gente já lembra aí que na época daquela doença aí, né? Os ônibus estavam com a barriga vazia, porque estavam mandando a população ficar em casa, então praticamente os ônibus estavam com a barriga vazia. Então os ônibus não aguentavam levantar para servir o pessoal, que o ônibus parava aí o fim de semana aí, os domingos aí, não tinha coletivo em lugar nenhum aqui em Belo Horizonte. Eu acho que em todo lugar não tinha isso. Então isso é um desrespeito, né? A população, o pobre, o trabalhador, né? Que precisa trabalhar, né? Se nós temos 30% dos trabalhadores que trabalham, porque não tem como parar, né?
não tem como o vigilante parar, né? E quem depende do ônibus é a população pobre, porque o rico aí tem seus carros, vai para o seu sítio, então nós que é pobre precisa de totalmente o ônibus, porque é obrigação nossa, porque se tem o coletivo, é uma obrigação do povo andar de ônibus. E então se o ônibus estava praticamente, estava mandando as pessoas ficar em casa, então praticamente os ônibus estavam com a barriga vazia, então não dava conta de levantar para poder servir a população, que nem os donos dos seus ônibus não conseguiam balançar os ônibus para acordar, para servir a população naquela época, daquela doença, né? Então a gente vê que é um desrespeito à população pobre, né? E a população pobre é aquela população que são o voto mais certo para o político, né? São aquele voto mais certo para o político, a população pobre. Porque a população pobre tem medo de não votar, é porque precisa de conta bancária, precisa de viajar, alguma coisa. Então, se a população pobre não votar, ele está arrasado. Então, a população rica, praticamente, na época da eleição, eles entram nos seus carros, vão para o sítio e ficam quietinhos. Se eles votar, bom. Se não votar, amém, né? Eles não têm esse compromisso, né, com a eleição de votar. Então, os políticos têm que respeitar nós que somos pobres aí, né? Se mexer com o pobre, né? O político aí poderia ser um presidente da república, poderia subir, então mexer com a população pobre, a tendência do político é abaixar, né? Político aí que a gente vê aí que poderia ser um presidente da república, não tem categoria, né? Porque quem é a população pobre que é o voto certo. Então nós não podemos mexer em coletivo. E o fim de semana aí, se eu preciso sair com meus meninos aí, como é que eu vou ficar parado aí 4, 5 horas nos pontos do ônibus, né? É um desrespeito, né? Se o ônibus anda cheio a semana inteira, tem capacidade do ônibus andar vazio o fim de semana. Por que o ônibus não pode andar vazio para o fim de semana, sendo que a semana inteira o ônibus anda cheio daquele jeito? A gente em pé, quase subindo em cima da cabeça dos 8, né? Então é um dinheiro que entra mesmo no coletivo, então o coletivo tem capacidade de no fim de semana andar normalmente para servir a população que precisa de andar, né? Tem muita gente que vem visitar seus presos aí, a gente tem que visitar os pais da gente, né? O fim de semana, então praticamente a gente fica horas e horas aí nos pontos de 11, é um desrespeito, ninguém fala nada, né? E cadê o voto que a gente vota aí, né? Deputado, vota senador, presidente, né? Isso aí é apoiar a população, né? E a gente sabe aqui, nós temos aqui praticamente uma estação, que é uma estação muito bonita, lá a estação da Pampulha, é um local muito bonito, mas lá daquela estação de Pampulha, praticamente, não serve nós que somos do mesmo lado daquela estação. Nós temos que descer 1 quilômetro ali, ou se seja do lado de cá da Pampulha, ou que seja do lado de lá, porque o ponto do ônibus na Via Brasil é pertinho, mas a gente tem que fazer muitas curvas lá para chegar, para conseguir um ônibus naquela região da Pampulha. É por causa de que nós não temos um ponto lá naquela estação, né? Se é do nosso lado, nós deveríamos ter um ponto naquela estação da Pampulha ali, sem precisar de descer do ônibus, tempo de chuva aí, e andar que tanto 1 quilômetro para lá e para cá, igual eu tenho, se descer lá na porta do aeroporto, praticamente, é 1 quilômetro para atravessar a Pampulha para a gente conseguir um ponto cá na estação da Pampulha. Se a gente descer no Via Brasil, a gente tem que andar 1 quilômetro também para poder alcançar um ônibus lá dentro, e sempre nós temos trabalhador naquela região da Pampulha, tudo ali, nós temos trabalhador, né, Viança, né, Santa Luzia, todo mundo, nós temos trabalhador. Então, como que o ônibus vai parar no distância daquela, que poderia ter um ponto lá dentro da estação?
né? E ninguém fala nada, e ninguém resolve o problema nosso, né? Quando é na hora da eleição, todo mundo quer nosso voto, então nosso político tem que olhar isso para nossa, né? Mas depois a gente fala mais um pouco. Uma boa tarde.